Hoje nos encontramos com Jesus na continuidade do Sermão da Montanha, que ouvimos há 2 domingos. Se vocês se lembram, Jesus indicou àqueles que o querem seguir o caminho que pode levar qualquer pessoa à vida eterna, à ressurreição. São as bem-aventuranças. Na sequência, domingo passado, Jesus disse aos seus discípulos, aqueles que já estavam mais perto dele, que os que o seguem verdadeiramente se tornam a luz do mundo e o sal da terra. Os seguidores de Cristo são capazes de fazer a diferença nesse mundo. Por isso se tornam luz para os outros, se tornam sal, dão sabor à vida, dão sentido à existência. E hoje, na continuidade, Jesus nos fala da lei. Ele tem diante de si não apenas os seus discípulos, aqueles que o querem seguir, mas também ali estão hoje doutores da lei, os fariseus, aqueles que o perseguirão durante todo o seu ministério público. Eles são os homens que, tendo estudado as leis de Deus, as interpretam para o povo. Por isso, eles se arvoraram no direito de reescrever as leis. O que Jesus faz hoje é nos ajudar a redescobrir o espírito, o sentido da lei, que vai para além da sua formulação escrita. Então, a igreja tem um único propósito. A igreja tem sua missão nesse mundo. Mas cada papa que sobe ao trono de Pedro tem esta missão de atualizar o mistério, de tal maneira que as gerações o possam compreender. O mistério permanece o mesmo, mas cada papa tem a obrigação, a missão de tornar atual o mistério, de tal maneira que as pessoas daquela época o possam compreender. E é por isso que algumas pessoas se apegam de tal forma à letra da lei, que quando vem a interpretação correta, o sentido profundo da lei, que deve ser nos ajudar a viver o dia a dia, a nos tornar mais humanos, a fazer aquilo que Deus nos pede ao coração, a pessoa fica presa à letra da lei. Então, há pessoas que veem Deus como um juiz temerário, e que cobrará de cada um de nós os pormenores da lei que Ele nos deixou. E Jesus vai dizer, é verdade, nós seremos julgados por essa lei, mas pelo espírito dessa lei. A lei de Deus vem para nos proteger, a lei de Deus veio para nos conduzir, a lei de Deus veio para nos salvar, não para nos destruir, não para nos humilhar, não para nos oprimir. Mas os homens, ao longo da história, foram interpretando a lei de Deus segundo seus próprios interesses. E é isso que Jesus fala hoje aos seus discípulos, mas de tal maneira que os doutores da lei, os fariseus, que ali foram para escutar o que Jesus tinha a dizer, também são atingidos pela palavra. E Jesus vai dizer declaradamente a eles, vocês subverteram a lei de Deus. A lei é para libertar a pessoa, não para escravizar. Então, um exemplo muito simples. Essa semana começa o tempo da Quaresma. Um dos propósitos da Quaresma é a nossa purificação espiritual. É um dos propósitos. Então a igreja, seguindo antiquíssimo costume que vem muito antes de Jesus, a igreja propõe que se faça jejum e abstinência nesse tempo, abrindo mão de algum prazer, de algum deleite,
que poderia tirar de nós essa liberdade de escolha que Deus nos deu. Então a pessoa, na quarta-feira de cinzas, é chamada a não comer carne de um animal que tenha sangue quente. Então, carne de vaca, carne de porco, carne de frango, animais que tenham sangue quente. A igreja diz, olha, não coma carne desses animais na quarta-feira de cinzas, nem na sexta-feira santa. A ideia é ajudar a pessoa. A ideia é libertar a pessoa dos seus próprios vícios. Fazer com que a pessoa seja ela juíza dos seus instintos. Então, ela se abstém de alguma coisa que lhe dá prazer para recobrar as rédeas da sua vida. Então, eu não sou obrigado a comer e beber alguma coisa que se tornou para mim um hábito, um vício. É uma coisa simples. Eu poderia falar de outras coisas, mas quero falar disso porque é uma coisa muito simples. Mas aí a pessoa se esquece e come um misto quente, queijo e presunto. Então aquilo se torna para ela um terror. E ela vem se confessar, diz, olha, eu esqueci, não sabia. Então dá a impressão que Deus vai castigar a pessoa porque ela comeu carne de porco naquele dia. Mas não é esse o objetivo da lei. O objetivo da lei é ajudar a pessoa a se tornar senhora dos seus próprios instintos, dos seus hábitos. Então ela esqueceu e comeu uma carne naquele dia. Isso não vai destruir a vida dela. Deus não vai castigá-la por causa disso. O espírito da lei é esse, libertar a pessoa até dos seus próprios instintos. Então a gente se abstém. Diz assim, olha, durante os 40 dias eu não vou tocar nenhuma bebida que tenha álcool, não vou beber. Durante 40 dias eu não vou tomar café. Eu peço a vocês cuidado com essa promessa, porque é bem difícil cumprir, viu? Terceiro dia vem a dor de cabeça, vem o mal-estar. Então pensem bem antes de fazerem um propósito. Mas qual é a ideia? É libertar o corpo dos vícios, dos hábitos. Isso foi um exemplo pequeno, mas poderia dar grandes exemplos. Jesus hoje, falando com os seus discípulos, ele invoca os mandamentos. Nós conhecemos os mandamentos da lei de Deus. São 10. 10 são os mandamentos da lei de Deus. Só que Jesus começa pelo 5º mandamento. Isto é alguma coisa que nós temos que prestar atenção, porque aí há uma sabedoria. 10 são os mandamentos da lei de Deus. Mas o 5º mandamento é como se fosse um vértice. A partir dele é que os outros ganham sentido. Curioso que Jesus não começa falando, né? Honrar pai e mãe, respeitar a Deus. Ele não fala disso, ele fala do 5º mandamento. E repito, não foi por acaso. O 5º mandamento é o vértice. Os outros se articulam a partir dele. Qual é o 5º mandamento da lei de Deus? Se eu perguntar para as crianças, os pequeninos, eles já sabem. Mas a gente acaba se esquecendo, então é bom lembrar. 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Sobre este mandamento, todos os outros ganham sentido. Honrar a Deus sobre todas as coisas, respeitar pai e mãe, e assim por diante. Mas o primeiro que dá sentido aos demais é não matar. E aí, os fariseus dizem também dessa forma, olha, quem matar será réu de juízo. Mas, no entanto, criaram várias pequenas leis que contrariam esse mandamento. Então, matar para Jesus e para Deus, que deu a nós esse mandamento, não significa apenas dar um tiro na outra pessoa, cometer um homicídio, dar uma facada, dar veneno, isso é matar, é um homicídio. Mas Jesus vai dizer, há formas de matar a pessoa sem tirar a sua vida. Então ele lembra do que eles fizeram
com a lei do divórcio, por exemplo, que protege os homens, desqualifica as mulheres. Naquele tempo, o marido podia dar uma carta de divórcio, dispensar a mulher, mandar embora, se, por exemplo, ela queimasse a comida. Se, ao casar, ele percebesse, mas ela é muito feia, não é isso que eu queria, carta de divórcio. E assim por diante, os motivos se tornaram banais. E Jesus, por isso que ele chama a atenção dessa forma grave. Foi por causa da dureza do coração de vocês. O casamento não é isso. O casamento é um compromisso de vida. E quando a pessoa se casa, não é porque a outra é bonita, não é porque sabe cozinhar. O amor tem que ser maior, tem que superar. O coração da pessoa foi feito para amar. E o casamento é esta grande empreitada, esta grande experiência de vida que ensina a amar. Porque quem se casa acaba tendo que abrir mão de si mesmo muitas vezes, por causa da família. Deixar de fazer coisas que para ele dá prazer por causa da família. Esse é um compromisso de vida. E algumas pessoas hoje podem interpretar mal e se sentirem má porque são divorciadas. E tem alguns padres que ficam como que cutucando essa ferida. Não pode comungar, não pode confessar. Mas Deus sabe a vida de cada um como é. A gente faz um propósito e muitas vezes nós somos obrigados a mudar o caminho para realizar o nosso propósito. Então eu quero casar, ter uma família, ser feliz, mas no meio do caminho eu percebo que eu não fui prudente o suficiente, eu não fiz a escolha que devia ter feito. Enfim, Deus conhece o coração de cada um e não está aqui para julgar, para condenar, mas para libertar. Por isso esse aviso antes da pessoa se casar. O casamento é um compromisso para a vida. Então pensa bem a respeito. O que é que te leva a casar? As circunstâncias, as comodidades que virão, sair de casa, por exemplo. Ou então está ficando velho, esse daí não sei não, olha, com essa idade não casou ainda. A mulher também começa a levantar suspeita, e a pessoa não por vontade própria, mas por imposição cultural, acaba fazendo isso que é alguma coisa que trará consequências na sua vida. Como diz a primeira leitura que nós ouvimos, né? Nós podemos escolher entre a vida e a morte. Está dentro de nós esse poder. Mas o que quer que a gente venha escolher, terá consequências. Primeira leitura. Por isso que o Eclesiástico, que é o livro chamado de sabedoria, vai dizer, olha, se você observa os mandamentos de Deus, eles vão proteger você. Os mandamentos vão proteger você. Então, quem obedece os mandamentos de Deus, sabe que o casamento é um elo que não pode ser desfeito. E por isso, quando se casa, é depois de muita reflexão, é com uma certeza. A pessoa se casa porque de fato ama. E quem ama é capaz de vencer as dificuldades, as provações, o tempo. Quando a gente encontra alguém de quem a gente gosta de verdade nesse mundo, é uma grande coisa. E a pessoa precisa realmente se esforçar por conquistar aquela pessoa. E às vezes precisa até mudar coisas de si mesma para poder conquistar aquela pessoa. Mas encontrar alguém que gosta da gente, do jeito que a gente é, isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente encontra alguém de quem gosta, e essa pessoa gosta do jeito que a gente é, esse casal é capaz de vencer qualquer coisa. Por isso que no dia do casamento, os juramentos, e esses que eu faço questão de fazer, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, você jura? A pessoa diz, juro, em qualquer circunstância eu serei fiel. É uma aliança que transforma a vida da pessoa. Então Jesus, ao falar sobre isso hoje, ele está recuperando o sentido do matrimônio.
não está condenando as pessoas, mas está buscando recuperar o sentido de todas as coisas. E eu insisto ainda no 5º mandamento, porque mesmo pessoas que se casam, às vezes, não são capazes de se abrir para essa dimensão maior, que é a liberdade do outro. Então, até um tempo atrás, era muito comum os maridos decidirem que roupa as mulheres iam usar, se elas podiam cortar o cabelo ou não. E, às vezes, humilhava a mulher. Ou então, hoje acontece pouco, mas ainda não é isento da nossa sociedade, os pais acharem que eles têm sobre os filhos um poder que na verdade eles não têm. Eles não podem decidir a vida dos filhos. Isso é uma forma de matar também, matar, tirar a liberdade, fazer com que os filhos façam aquilo que os pais querem. A questão é educar os filhos, não oprimir, não tirar deles a liberdade de escolherem o seu próprio caminho, cometerem seus próprios enganos, crescerem. E assim por diante, nós poderíamos conversar bastante sobre como nós somos capazes de subverter a lei de Deus, criando subterfúgios, mas que sempre irão favorecer alguém. Por isso São Paulo, na segunda leitura aos Coríntios, a carta que nós ouvimos, ele vai dizer: os poderosos não sabem essas coisas. Deus ocultou dele essas coisas. Por quê? Para se manter no poder, eles precisam oprimir os outros, senão não se mantém no poder. Por que vocês acham que existe polícia, exército, marinha, aeronáutica? Sempre é para proteger o poder. E, por acréscimo, proteger os costumes que aquela sociedade estabeleceu como lei. Então, não é que a polícia está aqui para cuidar do inocente. E aqui eu falo isso assim, com muita preocupação. Mas eles estão para defender a lei, que nem sempre visa proteger o inocente. Por exemplo, a lei da propriedade privada está acima da lei natural, que é dar de comer a quem tem fome. Os documentos da igreja, que tratam chamada doutrina social da igreja, diz assim: em situação de fome, uma pessoa pode tirar de um campo, de onde for, comida para sobreviver. Direito natural à vida. 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Então a pessoa está passando fome, a família está passando fome, ela pode entrar no campo de alguém, pegar a comida e não morrer de fome. Mas o que a lei diz? Se você entrar aqui, eu te dou um tiro. Então a lei nem sempre foi feita para proteger a vida. E por isso São Paulo vai dizer: os poderosos não entendem essas coisas. E por isso Deus ocultou deles a verdade, mas revelou aos pequenos, aos simples, aqueles que põem nele a sua confiança, e aqueles que observam a sua lei, que buscam, portanto, um sentido verdadeiro para a sua vida. Hoje, nós nos deparamos diante de uma sociedade muito permissiva, que veio em contraposição a uma sociedade moralista da década de 50, por exemplo, 40. Tudo era feito assim muito escondido, e havia assim uma reprovação muito grande do comportamento alheio. E uma pessoa que tinha um comportamento um pouco diferente, ela era muito discriminada. Hoje a sociedade se tornou muito permissiva, o que é outro extremo, né?
Então, por exemplo, a lei de defesa da vida no trânsito. Então, assim, olha, tem que respeitar o semáforo, tem que parar. Eu não sei se tem aqui algum motoqueiro, algum motociclista, mas eles não respeitam a lei. Eu sei que alguém vai ficar bravo de eu falar isso, mas muitos respeitam, mas a maioria não respeita. Eles passam por todos os lados, eles vêm numa velocidade que não pode acontecer. Eles ficam costurando no trânsito. E se você, por algum motivo, se interpõe no caminho deles, eles te xingam, dão soco no seu carro, destrói o retrovisor. Então, duas coisas eu quero deixar claro. Então, primeiro, uma sociedade extremamente rigorosa, mas que não deve nos levar a uma sociedade permissiva. Nós precisamos da lei para viver em sociedade. Tem que ter a lei do silêncio à noite, tem que ser respeitada. Por exemplo, e aqui eu quero concluir também nossa reflexão, mas quando foi criada a Lei Maria da Penha, um dos motivos que foi necessário criar uma lei específica para a violência contra a mulher é que a pessoa agredida, a pessoa violentada, a mulher, quando ia na delegacia, ela era atendida por um delegado. E das primeiras perguntas que ele fazia é: o que foi que você fez para o seu marido te bater assim? Então, a vítima é culpabilizada. Eu vou dizer para vocês, eu sei também que alguém não gosta de ouvir isso, mas não importa o que ela fez, não importa. Ele não pode bater nela. Ele pode ir embora, mas não pode bater na pessoa. Quanto mais matar, que é o que nós estamos vendo agora de uma forma desenfreada, chama feminicídio. Então, a lei existe para proteger a vida. E tudo aquilo que nós fazemos de forma subsequente para descaracterizar a vontade de Deus é culpa nossa. E nós, diante dele, seremos responsabilizados. Chamar alguém de patife ou de tolo é uma bobagem. Jesus fez questão de pegar uma coisa bem simples para radicalizar. Ele está dizendo, olha, deve ter no coração da pessoa um respeito tão grande pelo outro, que ele não é capaz de ofender de maneira alguma a outra pessoa. Por isso que ele vai dizer, olha, quem chamar o outro de patife, vai ser réu do tribunal. Por quê? Porque no coração já se desenvolveu raiva, ressentimento, mágoa, às vezes até desejo de vingança. A pessoa não é capaz de controlar os seus instintos. E daí, eu repito, os exercícios que a igreja propõe. Quarta-feira começa o tempo da quaresma. Cada um pode pensar, o que é que eu preciso fazer para refrear os meus instintos? O que é que eu preciso fazer nesse tempo para mostrar a mim mesmo que eu sou capaz de viver com dignidade, sem ceder aos vícios, sem cair na tentação de buscar o meu prazer próprio o tempo todo?